Olá, muito boa noite. É muito bom podermos chegar para mais um programa Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntos, se Deus assim o permitir, até às 23 horas. Esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Ebenezer significa até aqui, nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. Ele tem sido bom e tem nos ajudado. Agora são 22h34 no dia 8 de setembro de 2021. Logo, logo estaremos na primavera. Olha que beleza, graças a Deus. Passando o tempo do inverno, chegando a primavera, um tempo especial das flores. É, isso aí. E eu tenho um convite para você. E esse convite que eu tenho para você é para fazer parte do nosso 36º aniversário da Igreja do Nazareno Ebenezer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo de número 5, verso de número 20. E nós queremos convidar você a estar comemorando esse final de semana. Se tudo der certo, se tudo correr bem, você está presente conosco no nosso 36º aniversário. Pastor Amarildo Venâncio estará conosco aqui da Igreja do Alto Cidade Universitária, estará conosco trazendo uma mensagem especial, testemunhando. Ele teve Covid, ficou 21 dias aqui na Unicamp internado e o Senhor o resgatou, tirou daquela situação e ele trará aí o seu testemunho, uma mensagem de Deus ao nosso coração. Quero lembrar a você que confie em si mesmo e você estará fadado à decepção. Se você confiar em você mesmo, você estará fadado à decepção. Mas confie em Deus e nunca será confundido nesta vida nem na eternidade. Confie em Deus que você não será confundido nem nesta vida nem na eternidade. Olha que bênção! É assim mesmo que só o nosso Deus faz. Olha, nós estamos vendo casas que Jesus entrou e em cada casa que Jesus entrou, nós encontramos que algo aconteceu. Na casa onde estava a pessoa de Marta e Maria, o Senhor entrou para ser amigo. Também, quando nós olhamos na casa em que Jesus entrou, ali da de Zaqueu, para trazer salvação. Na casa de Pedro, para trazer cura. Já vimos isso. Na casa de Jairo, para conceder vida. Na casa em Caná, para trazer alegria. E hoje, também vimos na casa ali onde Tomé foi advertido para ser crente, não incrédulo. Ele então entrou para fortalecer a fé. Todas estas casas, Jesus entrou com um propósito. Jesus já entrou na sua casa? E quando eu falo na sua casa, é em todos da sua casa. Já entrou na sua vida? Temos uma música que nós conhecemos muito bem, entra na minha casa, entra na minha vida. Esse momento em que o cantor fez essa composição era para entrar na vida dele e transformar completamente. Hoje nós vamos ver mais uma casa em que Jesus entrou. E essa casa que Jesus entrou foi em Emaús. Depois de haver ressuscitado, ele anda junto com aqueles que viram todo o acontecimento ali em Jerusalém e está em Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. E veja só que o Senhor entrou nesta casa, verso de número 29,
diz assim até o verso de número 32. Tá com a sua Bíblia aí? Olha, Lucas capítulo de número 24, verso de número 29, diz assim: mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde. O dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. E então, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Veja só que aqui nós encontramos, então, o Senhor entrando numa casa em Emaús. E o que nós podemos aprender com esse pequeno trecho da palavra de Deus é que, quando Jesus entra ali na casa em Emaús, os olhos deles são abertos. Os olhos deles são abertos. E Jesus entra nessa casa para abrir os olhos. Eles estavam fracos no seu conhecimento sobre a pessoa do Senhor Jesus. E quantos estão tão fracos que não percebem a presença do Senhor? Talvez alguns da sua casa estão fracos na fé e não conseguem perceber Jesus na sua casa. Não conseguem perceber que a presença dele é real. O texto nos fala que, enquanto eles andavam juntos, o coração ardia enquanto eles explicavam a Escritura. Mas eles ainda estavam com os olhos completamente fechados. Há alguns da nossa casa que têm um grande desejo de participar, de estar gozando da presença do Senhor Jesus, mas infelizmente não conseguem, não tem força. Os olhos estão fechados, estão bloqueados completamente com as coisas desse mundo, com aquilo que Satanás apresenta como sendo algo maravilhoso, gostoso, extraordinário, quando na verdade é pura escravidão. Pura escravidão. O texto nos fala que Jesus foi nessa casa em Emaús, entrou, comeu com eles, abençoou, justamente para abrir os olhos. Quantos de nós vivemos em uma casa que os olhos estão fechados? Talvez os olhos do seu marido estejam fechados, os olhos do seu filho estejam fechados, os olhos do seu sobrinho estejam fechados. Mas o Senhor, nessa noite, ele se faz presente para abrir os olhos. E eu tenho a certeza que, se você crer, ele abrirá os olhos que estão completamente vedados, fechados, para a pessoa do Senhor Jesus. Há muitos da nossa casa, ou do ambiente em que nós estamos, que é mais fácil fazer um absurdo do que estar com o Senhor, do que ir para a igreja, do que ir a um culto, porque os olhos estão completamente fechados. Fechados. Estão com amarras, com trancas. O texto nos diz que eles estavam do lado de Jesus, andaram com Jesus, sabiam contar a história do que aconteceu em Jerusalém, mas os olhos estavam fechados. Eles não perceberam
que quem estava com eles era a pessoa de Jesus. E há muitos que estão na nossa casa, próximos, no nosso ambiente de trabalho, que estão completamente vendados, de olhos fechados, e não conseguem perceber. Olha, essa pandemia parece que vendou os olhos das pessoas, em vez de abri-los. As pessoas parecem que afastaram-se mais de Deus, aproximaram mais da sua própria vontade, do seu próprio querer. Aliás, parece que agora, na verdade, os olhos estão abertos para o Deus da vida delas. E sabe quem é o Deus da vida delas? Elas mesmas. Hoje, nós não lutamos mais com um ídolo pendurado. Não. Na pós-modernidade, onde o homem, o ser humano, o homem, a mulher é o centro e tudo está envolto e envolvido para o ser humano, passou a ser o ser humano o seu Deus. A sua vontade é o seu Deus. E não se aperceberam que Jesus está presente. Há alguns que não estão percebendo o que está acontecendo no mundo. Quando fala de pandemia, o mundo pode ter certeza de uma coisa: é que não são os homens que estão no controle, mas é Deus. Não são as bombas nucleares que controlam, mas é Deus. Um simples vírus, que é olho nu, não enxergamos, não sabemos direito como ele é transmitido. Tem uns com máscara, com capa no rosto, capa que eu estou dizendo, aquela máscara de plástico, e mesmo assim tomaram a vacina e mesmo assim são contaminados. Por quê? Não se perceberam, não se deram conta da pessoa de Deus. Chegaram ao ponto de endeusar uma vacina, como se ela fosse a solução. Não, é Deus que é a solução. Ela é um meio. Mas se Deus não der a última palavra sobre a nossa vida, não viveremos. Não estou contra a vacina, porque já tomei, vou tomar sábado a próxima dose, mas eu tenho a certeza e a plena certeza que quem toma conta da minha vida e da sua vida é o Senhor. E o que nós não estamos percebendo é que Jesus está voltando, de que Jesus está no controle do mundo, de que Jesus está no controle da situação do nosso país. Talvez você está aí vivendo esse momento de tensão, porque os caminhoneiros estão parando, passeata de ontem, lado A, lado B, lado C. Nada disso, Deus está no controle. E uma história está sendo escrita, em especial, é na nossa nação brasileira. Olha, precisamos perceber a presença do Senhor. Há alguns que a pandemia chegou, deixaram de estar próximos de Deus. Deixaram. E eu tenho, na vigília, eu estava compartilhando que tenho medo no meu coração de dizer assim: Senhor, manda de volta o teu povo. Por quê? O povo não percebeu. Se não vem pelo amor, virá pela dor. Virá o sofrimento. Igual ao Antigo Testamento, que quando o sofrimento chegou, então o povo corria para Deus. Quando ia tudo bem, se afastava de Deus. Nós estamos mais ou menos por aí. Não estamos percebendo que Jesus está trabalhando na nossa história e que é tempo de estarmos atentos para aquilo que o Senhor está escrevendo na história mundial. A palavra de Deus está sendo cumprida a cada dia. O palco armando-se para a volta do Senhor Jesus. O anticristo
já na sua posição. E nós não percebemos que Jesus está do nosso lado, próximo. E quantos não têm a mínima noção de que o Senhor está próximo e que nós precisamos abrir os olhos. Quando eles abriram os olhos, Jesus já tinha ido. Quando os olhos foram abertos, veja só que o Senhor já tinha saído da presença deles. E eles, saindo de Jerusalém, se você seguir o texto, descobre que eles voltam correndo. Quando eles perceberam que era a pessoa do Senhor, eles voltam o caminho que era de retirada, passou agora a ser de volta. Nada melhor do que Jesus abrir os nossos olhos. Uma família muitas vezes fica longe de Deus, até que as circunstâncias mudam, a dor chega, o sofrimento bate à porta, os olhos são abertos e voltam todos para Deus. Quantas vezes, como pastor, tenho acompanhado pessoas que disseram assim: quando eu era pequenino, eu fui na classe de escola dominical, eu fui no grupo da escola dominical, eu fui levado à igreja. Quando eu era pequenino, minha família era da igreja, mas de repente, as coisas mudaram. A venda nos olhos chegou. Mas hoje é tempo em que Jesus abre os olhos. Talvez ele abriu os teus olhos, e graças a Deus, mas faltam alguns da sua família para que os olhos sejam abertos. Hoje, o Senhor traz essa palavra ao seu coração. E eu, em nome de Jesus, espero que você creia que Jesus pode abrir os olhos. Talvez está vendado, amarrado. Parece que há muitas faixas em volta dos olhos para não desvendar e não ser aberto os olhos para ver a pessoa de Jesus. Mas, no caminho de Emaús, quando chegaram na casa, as vendas caíram, passaram a enxergar. E a vida deles teve um novo rumo. Eles estavam saindo de Jerusalém, indo embora. E na conversa com a pessoa de Jesus aí em Lucas, nós podemos encontrar que eles estavam assim, chateados com aquilo que aconteceu. Até disse para Jesus: você não sabe o que aconteceu lá não? Não está sabendo do que está acontecendo? Mas de repente, as coisas agora, que os olhos são abertos, em vez de ir embora, eles voltam para Jerusalém. Talvez isso pode ser sua história, a história da sua família, a história do seu filho. Em vez de eles irem para outro caminho, voltam aos pés do Senhor Jesus. Minha oração, sua oração hoje, nesse momento que Deus traz a palavra ao seu coração, é que devemos orar para que os olhos sejam abertos. Os olhos sejam abertos e vejam a pessoa do Senhor. Olha, as coisas estão acontecendo no nosso país. É tempo dos olhos abrir. Quem sabe o que nós estamos prestes a enfrentar trará muita gente de volta a Jerusalém, de volta à casa do Senhor, de volta aos caminhos do Senhor. É só o sofrimento bater. E aí começa a voltar. É só chegar à conclusão de que tudo que você procurou foi em vão, não levou a nada. A vida que você levou deu com os burros na água. Aí volta. Os olhos são abertos e voltamos para o Senhor. Não existe coisa melhor do que estar aos pés do Senhor. Se você continuar o texto, veja só o que diz.
E na mesma hora, quando os olhos foram abertos, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Na mesma hora em que caíram a venda dos olhos, em que eles puderam ter os olhos abertos de que era Jesus, voltaram correndo para Jerusalém. Olha, talvez esse é o tempo em que Jesus abrirá os olhos de muitos. Talvez o que vai acontecer nessa semana, que está um pouco tensa, hein? Está um pouco tensa. O que eu tenho visto na internet é que a coisa está um pouco tensa. Caminhoneiros parando, pode ser que o desabastecimento chegue, vai ficar mais difícil uma série de coisas. Talvez seja tempo da igreja abrir os olhos e voltar para Jerusalém. Abrir os olhos e voltar de joelhos em terra. Abrir os olhos e clamar que o teu reino venha sobre essa terra. Não o reino de A, não o reino de B, não o reino de C, mas que o reino de Deus, como diz o Pai Nosso, que o reino de Deus venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade. Que o reino de Deus venha a ser implantado no nosso país e que a vontade de Deus, não a vontade de alguns, mas a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para nós, seja implantada aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Você conhece alguém que precisa de olhos abertos? Coloque diante do Senhor. Sua casa precisa? Só é você que tem os olhos abertos? Ou alguns da sua casa ainda continuam com os olhos fechados, tampados? E pior de tudo, alguns estão trancafiados. Parece que há uma tranca e não consegue enxergar a pessoa de Jesus bem ao lado, bem presente. Reclamam da vida, reclamam do governo, reclamam da igreja, reclamam disso, daquilo, mas não consegue ver que Jesus está do lado. E para de reclamar e que em nome de Jesus caia estas vendas. Jesus chegou em Emaús para abrir os olhos. Que Jesus chegue na sua casa para abrir os olhos daqueles que ainda estão com os olhos fechados para a pessoa de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, tem misericórdia. Vem abrir os olhos da nação brasileira para a tua pessoa. Em nome de Jesus. Abre os olhos, Senhor, daqueles que estão dentro da minha casa. Todos. Em nome de Jesus. Para que possam ver a pessoa de Jesus e ser transformado por Ele. Eu creio a Deus que eu e toda a minha casa vamos servir ao Senhor. Para isso, abre os olhos, em nome de Jesus, que as escamas caiam, assim como caíram do apóstolo Paulo, depois de 3 dias, com aquele encontro especial, em que ele vai ao chão e fica cego. Mas então, depois de 3 dias, as escamas caem e os olhos passam a estar abertos. Senhor, nosso Deus, tem misericórdia e abre os olhos daqueles que precisam enxergar, ver a tua pessoa. Em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui naqueles irmãos que estão conosco. Olha, bastante gente. Hoje eu tenho até alguém de Gana aqui. Olha só, lá da Igreja do Nazareno, família Georgington, Guiana. Isso aí. É o evangelista Augusto Andrés. Um abraço, meu querido irmão, se você está me entendendo aí em português. Um abraço, Rita, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Correu quanto hoje, Rita? Quantos quilômetros foram hoje? 10? Está pronta para esse final de semana você sair na correria lá em Santa Catarina? Espero que tudo esteja em ordem. A Dona Heloísa, um abraço em nome do Senhor Jesus. Saudades, Dona Heloísa. Saudade de vê-la depois do Covid, recuperada. Que bom, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Dona Luzia, manda um abraço ao seu Ari, o meu amigo de time, irmão e camarada. Mãezinha querida, um beijo, te amo. A paz. A minha tia, eu não sabia. A minha tia mora do lado da vereadora Débora Palermo, lá em Souzas. Fiquei sabendo hoje, tia, que ela mora aí. Quando eu for na sua casa, eu sou obrigado em duas, na sua e na dela. Fui lá hoje no gabinete da vereadora, muito bem recebido, por sinal. De vez em quando ele assiste o nosso programa e estará fazendo menção dos 36 anos da Igreja do Nazareno Ebenezer na Câmara dos Vereadores, na próxima segunda-feira, na sessão. Olha que beleza, que bênção. Ela vai estar fazendo aí um momento especial a respeito da Igreja do Nazareno, dos seus 36 anos de existência, estará fazendo menção ali. Então eu quero agradecer, que Deus te abençoe. Muito bem, Dona Cacilda, como é que está São Paulo? Choveu aí? Aqui não choveu ainda, mas eu creio que amanhã vai chover. Muito bem, a minha tia lá do DIC 6, um beijo, tia, Deus abençoe, manda um abraço para o Washington, meu tio. Falando em tio aqui, tia Terezinha, eu vi aí umas imagens no Facebook do tio João, manda um abraço para ele, viu? E o pessoal tomando uma Coca-Cola, gostoso, hein? Gostei de ver. Um abraço a vocês, viu? A tia Cida, um carinho especial. A tia Cida tem umas galinhas lá e mandou uns ovos para mim. E eu fiquei tão feliz, porque quando eu fui comer um ovo frito com a gema extremamente amarela. Não era aquele amarelo pálido, não. Era quase que cor de laranja, de tão vermelhinha. Obrigado, tia Cida. Obrigado pelo carinho. Olha aí, Dona Lurdinha, boa noite, a paz. Dona Lurdinha, saudade de você. Sei que a senhora tem rodinha nos pés. E quando a senhora não está na igreja, é porque a senhora foi para alguma cidade. Eu não sei para qual só foi, mas um abraço, sinto sua falta. Dona Luzia Gomes, a nossa avó mais jovem, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dona Luzia, como está o seu enteado? Dê uma luzinha aqui, nós estivemos orando por ele. Eu preciso saber aqui como é que ele está, se continuamos orando por ele, se ele já saiu do hospital. Você pediu ontem, então dê uma luzinha aqui enquanto eu vou vendo os pedidos. Dona Maria Bueno, um abraço. A nossa boleira Mor pede para anunciar, não está aqui, mas dia 17. Qual foi o horário mesmo, Dona Maria? Só não falou para mim qual é o horário. Dia 17 ela vai estar de novo na TV. E fala qual é a TV que a senhora vai estar e qual que a senhora vai fazer e o horário para nós, tá, Dona Maria? Nós queremos acompanhar, porque a senhora é a mulher das guloseimas deliciosas. Dona Cacilda, choveu aí? Só não falou para mim se choveu. Muito bem, deixa eu ver quem mais. Eu também creio. Muito bem, a irmã. Dona Neuza, ali do Jardim Amanda, um abraço. Dona Neuza, aquele abraço para a senhora, viu? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também a Dayana Pereira, a minha prima, é isso mesmo? É a minha prima, um abraço, viu? Que Deus te abençoe, faz tempo que eu não vejo você. Deus abençoe você, viu? Patrícia Lovato, que é ali do Cambuí, um abraço. Nosso Cambuí está cada vez mais subindo nas nuvens. O que tem de prédio ali é brincadeira, hein? Bonito. Muito bem, deixa eu ver aqui. A Ritinha não falou quantos quilômetros correu.
Deixa eu ver, mais quem aqui? Continuo pedindo oração pela dona Yolanda, que está na luta com o câncer. Estamos orando sempre por ela, viu? E vamos continuar orando. Oração nunca é demais, pode ser de menos. Também a dona Cacilda está pedindo oração pelo André. Vamos orar pelo André. Então, para que o Senhor esteja tirando a venda dos olhos, em nome de Jesus. E todos os enfermos, sim, vamos mandar aí, orar aí por os enfermos. Muito bem, vamos estar orando. A Rita vai correr lá em Balneário de Camboriú, nesse próximo final de semana. As estradas estão meio que fechando aí, Rita. Lá em Santa Catarina a coisa está um pouco complicada. Vamos orar. Deus está no controle, que essas 18 pessoas possam ir e voltar em segurança, viu? Eu vi agora aí. A irmã está dizendo que assistiu aí o culto de ontem, hoje. Muito bem, é verdade. Olha, que joia. Olha lá, Dona Lourdinha tem rodinha nos pés. Já está dizendo aqui, fui para Minas, uai, trem bom, sou. Foi lá comer queijo. Eita, foi sozinha ou foi com a dona Cacilda? Foi com ela. A senhora também, dona Cacilda, também está com rodinha nos pés. E a minha prima aqui está mandando beijo. Deus te abençoe, viu? Diana, que bom tê-la aqui com a gente. Muito bem, então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, pela vida, ó Deus, do Raulino, lembramos dele, ó Deus, lembramos também em nome do Senhor Jesus, da vida da dona Yolanda, tem misericórdia, estende as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, coloca as suas mãos sobre a vida do André, que o Senhor esteja sobre a vida do André, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus pela viagem da irmã Rita e também de toda essa situação no nosso país. Ó Deus, ontem vimos muitas manifestações, graças a Deus, sem nenhuma violência. E hoje, ó Deus, as paradas começam. Dá-nos sabedoria, graça. O Senhor conhece a história, antes, durante e depois. O Senhor sabe o que vai acontecer depois disso tudo. Senhor, traz paz, venha o teu reino, venha sobre nós. Tem misericórdia, precisamos do Senhor. A nação brasileira precisa do Senhor, que haja, Senhor, um consenso, que haja um acordo, que haja, Senhor, mudanças positivas para louvor do teu nome. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com Covid, pelos médicos, enfermeiros, pelos atendentes, pelos hospitais, Senhor, aqueles que estão aplicando a vacina. Em nome de Jesus, guarde, protege, dê força, dê sabedoria, graça a todos eles. Ó Deus, também dá-nos sabedoria de como viver esse tempo de tensão, mas, sobretudo, com fé no Senhor, que nos guarda e nos protege. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e graças a Deus. Amém? Muito bem. Hoje estamos aí o Peterson, olha lá. Que saudades, meu amigo. Que bom te ver aí mais uma vez, de São José dos Campos. Olha só. Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Peterson da Silva Ferreira. Deus te abençoe, Peterson. Olha, eu tenho aqui uma historinha sobre arrogância precede a queda. A arrogância precede a queda. Conta-se uma das fábulas de Leão Tolstói, que é a seguinte, E essa fábula fala de dois frangotes brigavam num monte de esterco. Dois frangos brigando num monte de esterco. Um era mais forte, venceu, e o outro arrastou para fora dali. As galinhas se reuniram e todas em volta do frangote e começaram a aplaudir. O frangote, o frango que ganhou a batalha,
Então quis que no quintal vizinho soubessem da sua força e da sua glória. O que ele fez? Voou até o topo do celeiro, bateu as asas, cacarejou bem alto. Olhem para mim, todos vocês. Sou um frangote vitorioso. Não há no mundo frangote mais forte do que eu. O frangote ainda não havia terminado quando uma águia o matou com as suas garras e o levou para o seu ninho. Por isso que a história é: a arrogância precede a queda. Cuidado em bater no peito, hein? Bater no peito pensando que você é o tal, a águia chega para te levar embora. Não somos nada sem a graça e a misericórdia do Senhor. Olha, eu gosto muito de olhar para o rio. O rio começa, o rio não é o Rio de Janeiro, não. Os rios, na maioria das vezes, começam no alto, e vão descendo, até desembocar no mar. O mar é o ponto mais baixo. O ponto mais baixo é o nível do mar. Todos nós sabemos quanto nós estamos acima do nível do mar. E olha, o rio só atinge o seu objetivo porque chegou no ponto mais baixo. Lembre-se disso. Você é um grande rio. Mas quando você atinge o ponto mais baixo, aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Deus o exaltará. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Ore pela nação brasileira. Ore pelo Brasil. Em nome de Jesus. Até mais.